você quer prosperidade, você quer ter equilíbrio, você quer que Deus, que o gafanhoto não tome nada teu. Eu quero declarar para você, dá dízimo, dá dízimo, dá dízimo. Olá pessoal, que a graça e a paz do Senhor estabeleça sobre a vida de todos. Para mim é um prazer ter a honra, o privilégio de anunciar mais uma vez a graça do nosso Deus, a Sagrada Escritura, e levar um tema muito polêmico que divide dois pensamentos nos dias de hoje, no cristianismo, né? Que é acerca do dízimo. Será que é necessário hoje nós darmos o dízimo, sendo que vivemos pela graça? E eu te digo, será que isso é agradável e louvável aos olhos de Deus? E eu te digo, meu amigo, que não é, de fato, aceitável perante a Escritura que nós venhamos continuar apegado à lei do dízimo. Porque hoje nós vivemos pela graça e todos nós conhecemos isso, sabemos disso, que o fim da lei é Cristo. Isso está muito batido. Todos sabem que o fim da lei é Cristo. Não tem nem mais o que falar acerca disso. E quando se trata nesse assunto, muitos pregadores eles vão sempre e batem na mesma tecla, que é quando eles pegam o livro de Gênesis e olha, né, Gênesis 14, 18, e fala do dízimo de Abraão. Porque se o fim da lei é Cristo, Abraão foi o que dizimou a Melquisedeque, que representava, né, o Cristo, o nosso Senhor Jesus. Então eles alegam que antes mesmo de que houvesse a lei que foi dada a Moisés, já havia a prática do dízimo, né, dada por Abraão. Abraão servindo a Melquisedeque, que representava Cristo. Então eles sempre batem nessa tecla, olha, o fim da lei é Cristo, mas a prática do dízimo já existia antes mesmo da lei. Mas sendo que eles não complementam esse versículo com o que está escrito lá em Hebreus. Em Hebreus, ninguém sabe quem escreveu o livro de Hebreus. Eu tenho para mim que foi Paulo, mas ninguém sabe a totalidade. Mas em Hebreus capítulo 7, fala só sobre o dízimo de Abraão. E as pessoas que são sinceras, são verdadeiras, não são manipuladores nem aproveitadoras, o pastor verdadeiramente que é sincero, é leal, ele deve sim pregar acerca de Hebreus 7. Mas não é pregar só um versículo, não. É pregar Hebreus 7 por completo, porque se você quer ter a totalidade daquilo que é passado acerca do dízimo de Abraão, você tem que começar do começo até o fim. Você deve levar essa mensagem até o seu pastor e mandar ele te explicar acerca disso. Você lê em casa e fala, pastor, olha, o fim da lei é Cristo, mas o dízimo que Abraão apresentou a Melquisedeque, que representava Cristo, estava apresentando ali como se fosse representando a lei. É só você pegar Hebreus 7, no versículo 9, no versículo 10, que diz bem claro que Abraão estava representando a sua futura geração, que era da tribo de Levi, a tribo sacerdotal, que tinha autoridade de pegar o dízimo dos seus irmãos que recebiam terras. E ficava na responsabilidade, em 3 anos, de pegar aquele dízimo e dividir com eles as viúvas, os órfãos e estrangeiros, ou seja, os desfavorecidos. A tribo de Levi, que tinha essa autonomia de receber dízimo, estava sendo apresentado, diz a Escritura, por Abraão. Lê lá, Hebreus 7, do versículo 9 e 10. Estava representando a antiga aliança. Estava representando a tribo de Levi, ao qual recebia dízimo. E apresentou a um sacerdócio maior, que era perfeito, que era visível e que era eternamente, que representava a graça, que era o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz o quê? Você lê lá que está escrito que ele abrogou a lei, mudou o sacerdote, mudou a lei. Então, a Escritura diz que abrogou o quê? Deu um basta, deu um fim a essa lei. Então, ali mostra claramente que Abraão representava quem? A antiga aliança,
que Melquisedeque, representando Cristo, representava a nova aliança, a graça do nosso Deus, que era superior à antiga aliança, que era dada por uma posição de lei. Então aí já mata tudo. Por quê? Porque ali mostra a importância de nós vivermos a graça do nosso Deus e não vivemos mais debaixo da lei. Então você começa a compreender, né, o que Paulo começa a falar em Gálatas 5, que aqueles que querem viver debaixo da lei, da graça decaíste. Ele diz, não tem como você viver debaixo da lei, a lei é a lei ou Cristo. A lei ou Cristo, porque a lei, ela não nos foi dada para que nós viéssemos nos justificar por ela, porque ninguém nunca foi salvo pela lei. A Escritura diz que se nós vivêssemos, cumprir toda a lei e negligenciarmos apenas uma delas, nós já éramos culpados. Ou seja, ninguém nunca se salvou pela lei. A lei não veio para que eu viesse me justificar por ela. A lei veio para que eu viesse me conhecer nela. Conhecer primeiramente quem Deus é, porque a lei é santa e perfeita, eu sou pecador, então não tem como cumprir a lei. Então eu compreendo que Deus é santo, eu sou pecador, não tenho como tudo que eu servir agradar a Deus, porque minhas mãos estão sujas, eu preciso de alguém que venha me salvar. Eu preciso do Messias, esse Messias é quem? É Cristo. Então eu passo a amar a Cristo, né? E tudo que eu faço para Deus não é mediante obra das minhas mãos, é mediante o que Deus fez para mim. Então o pensamento muda. Eu não sirvo a Deus pelo que Ele tem a me dar, eu sirvo a Deus pelo que Ele já me deu, que é Cristo. Então Paulo começa a pregar sobre a lei e graça, e ele vai lá no fruto do Espírito. Lê o capítulo 5 todo de Gálatas. Texto sem contexto é pretexto. Lê Gálatas capítulo 5 todo, lê Hebreus 7 todo. Paulo chega aos frutos do Espírito Santo. E o que ele diz acerca do fruto do Espírito Santo? Quais são os frutos gerados pelo amor? Paz, longanimidade, bondade, longevidade, domínio próprio. E quanto a essas coisas, não há o quê? Não há lei. Por quê? Porque são frutos que não têm o quê? Uma estipulação. Não tem uma porcentagem. Não. São frutos gerados pelo amor. Preste atenção que você vai entendendo o que eu vou te explicar agora. Um exemplo. A lei antigamente, o dízimo, né, quando foi dado através do quê? De uma imposição. Era uma imposição. E através daquela posição, uma porcentagem, impondo uma porcentagem. Dízimo não é 5%, não é 20%, não é 30%, dízimo é 10%. Impôs algo, 10%, e acabou. Então, quando você dá o dízimo, você foge todo o princípio do que é amor. Não tem como a pessoa dizer, olha, eu sei disso, mas eu dou meu dízimo por amor. Não tem como você dizimar por amor. Porque o dízimo é uma estipulação, o dízimo é uma porcentagem, é 10%. E onde está a porcentagem? Onde está uma obrigação, que era uma obrigação no Antigo Testamento, porque era um pagamento de imposto, você era obrigado a dar o dízimo. Se você desse o dízimo, você era abençoado, como diz Deuteronômio 28. Se você não desse o dízimo, não cumprisse com a lei, você era amaldiçoado, ou seja, você era obrigado a dar o dízimo. Hoje não. Hoje nós vivemos a lei do amor, diz a Escritura, a lei da graça. Então, se o dízimo é uma porcentagem, é 10%, então você não pode dizer que você dá o dízimo por amor, porque os frutos do amor excede todo o quê? Todo entendimento. Excede qualquer tipo de porcentagem. Por isso, a Escritura diz, Paulo diz aqui, contra essas coisas, ele diz o fruto do Espírito Santo, que é amor, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, domínio próprio, e diz mais embaixo, contra essas coisas não há lei. Porque não é uma obrigação, não é uma estipulação, não. É frutos que nascem com a naturalidade, com a liberdade de alguém que deseja servir a outro, por amor. Ninguém diz para a mulher o seguinte, olha, eu vou amar você apenas 10% ou 5% ou 20%.
Ninguém diz, né, eu vou ser longânimo 10%, até aqui. Eu vou ser fiel até aqui. Eu vou ter domínio próprio até aqui. Não. Por quê? Porque o fruto do amor excede. Excede. Então a pessoa não pode dizer que dá o dízimo, sendo que o dízimo que ela está dando vem de uma estipulação. Vem uma porcentagem, uma obrigação. Não, não pode dizer. E você sabe que quando a pessoa cria um costume de dar todo dia o dízimo, não, eu dou por amor. Tá, você cria um costume, o costume cria um hábito. Quando você fica habituado a uma coisa, você sempre vai fazer aquilo. Então, exemplo, o dia que você não tiver como dar dízimo, ou tiver uma coisa necessária para que você venha fazer, o que vai acontecer? Ou seja, comprar um remédio para o filho, que é algo necessário, ajudar uma pessoa, um familiar seu, que é algo necessário. E às vezes quando você não tem o que dar na igreja, por você ter criado um hábito de dar 10%, você vai dar, mas vai dar com constrangimento. Você vai dar constrangimento. E isso não é amor. E Paulo diz que nós não podemos dar e dar com constrangimento, a oferta. Então, quando você não tiver, você vai, por ter criado um hábito, um costume, você vai dar constrangimento. E quando você tiver muito para dar, o que vai acontecer? Você, por ter criado um hábito, você não vai dar aquilo que verdadeiramente tem que ser dado. Porque criou um hábito, você vai dar, mas não vai dar aquela quantidade. O seu coração vai achar que 10% já está bom. Não, eu estou sendo fiel, estou dando 10%, mas poderia dar muito mais. Então hoje não existe essa palavra dízimo, hoje existe o que? Oferta. Por isso Hebreus diz que foi abrogado isso. Foi cancelado essa lei, o sacerdócio que veio da tribo de Levi, e dado um sacerdócio maior, que veio através da tribo de Judá em Cristo. Que era o que Abraão deu a Melquisedeque, que está representando a Cristo, a graça do nosso Deus. Então, é até hilário a pessoa falar que dá o dízimo por amor. Não, você não tem como dar o dízimo por amor, que dízimo é uma porcentagem. Ninguém pode estipular o quanto você deve amar, o quanto você deve praticar o bem, o quanto você deve ser longânimo. Não. Porque o amor excede todo o entendimento. Paulo disse, olha, eu conto os frutos do Espírito Santo, contra essas coisas não há lei. Vê lá. Veja lá onde está os frutos do Espírito Santo, em Gálatas 5, e você vai dizer, vê lá, contra isso não há lei. Não é uma porcentagem, você não pode dizer que ama até 10%. Não, isso é loucura perante os olhos de Deus. Você está negando a fé e caindo da graça. Em outras palavras, você está pecando contra Deus. E se você disser que, não, mas eu sei disso, eu dou meu dízimo como forma de oferta, 10%, você está pecando. Você poderia dar muito mais. Ou quando não tiver, não der. E saber que Deus não vai te amaldiçoar por isso. Então quem está pregando hoje em dia essas coisas está confundindo muito a mente das pessoas. Está negligenciando os princípios de Deus. Não está levando em consideração o que Cristo fez na cruz do Calvário, mediante a nossa vida, porque o único meio que nós podemos agradar a Ele é através do amor reconhecido em Cristo. Então não existe dar dízimo por amor. Ou é ou não é. Paulo diz, Gálatas 5, ou você serve a lei ou você serve a Cristo. E o que te credencia como cristão? É você viver uma vida segundo a vontade de Cristo. Então, meu querido, eu queria deixar essa palavra para você, tá ok? Para que você possa meditar nela. Para que você possa abrir os seus olhos. E se você está preso ainda debaixo da religiosidade, um sistema onde as pessoas ditam o que você deve e como você deve, o que você deve dar em função do teu amor a Deus,
Não, você pode dar muito mais, você pode dar muito menos. O que tem que valer é o que está dentro de você. Ah, mas eu sei o que tem que fazer, mas eu assim mesmo não faço. Em Tiago diz, você sabe o que tem de fazer o bem, não faz? Nisso você está pecando. Você está pecando contra Deus. Então quem diz dar dízimo, eu digo, olha, você está pecando contra Deus. Não é quem não dar dízimo não, tá? É quem dar dízimo está pecando contra Deus. Porque Deus não te chamou para amar e se deu 10% para você, não deu, se deu tudo. João 3,16 diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso aí tem que produzir muito mais do que 10% dentro de você, do que 10% dentro de mim. É se dar como Cristo, dar a vida. 10% não retrata o amor que eu tenho por Deus. Eu posso me dar muito mais. Agora, não deixe ninguém te manipular, não. Não deixe ninguém colocar limite na sua fé, não. Tá ok? Ame a Deus, sirva a Deus de todo o coração e creia na graça que nos foi dada em nome de Jesus. Fique com Deus, um forte